Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, mas antes de entrar, vou recomendar às pessoas que não conhecem o canal, que estão entrando pela primeira vez, se gostarem, para assinar o canal. Não esquecerem de marcar aí, os assinantes marcarem o like, porque isso ajuda bastante o canal. Eu nem sempre peço muito, eu uso muito os GIFs, mas é importantíssimo isso para que as nossas produções sejam entregues pelo YouTube, né? Então peço a vocês aí que deem o like, marquem o sininho e aqueles que quiserem contribuir, sempre estou passando aí uma faixa embaixo com todas as opções de contrapartida, meus livros, ou quem quiser diretamente, tem o Valeu, tem o Pix, tem isso aí que pode ajudar o canal. Então, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente porque nós não vamos falar de nenhum equipamento, que é o que a audiência gosta, mas eu preciso lembrar que, além da gente se interessar pelos equipamentos, pelo desenvolvimento, pela tecnologia, nós que estamos envolvidos com defesa nesse país, temos que, às vezes, nos dedicar um pouco à doutrina, né? A doutrina de capacitação militar. Porque, senão, a gente não consegue criar a massa crítica para influenciar a sociedade envolve os políticos decidem orçamentos, né? Então, muita gente, a gente percebe, né? Eu faço vídeos há 4 anos e o interesse desse tema é enorme. E você tem 2 tipos de assistentes. Você tem pessoas que pesquisam, que são pessoas que estão bem preparadas, que sabem tanto ou mais do que os expositores, e tem aqueles que são entusiasmados, mas que estão carecendo de informação, e às vezes essas pessoas elas emitem opiniões, às vezes um pouco visionárias, porque não têm noção de alguns aspectos importantes da doutrina, que levam um país a ter capacidade de investimento na área, na sua defesa, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Durante o meu período de colégio naval, escola naval, eu tive um colega que era uma turma acima da minha, tá? Que é quem eu vou hoje apresentar e vai apresentar alguns dos seus vídeos e teorias aqui. E ele era uma turma acima da minha e a gente se conviveu 4 anos, conviveu como colega, nunca fui muito ligado a ele, mas eu tinha na minha turma de cima da minha também, né, um amigo que era amigo de infância, e esse sim era muito amigo do Eduardo Brick, que nós vamos hoje apresentar a vocês, alguns já devem até conhecer. E outro dia ele, conversando comigo, falou: pô, você está fazendo esses vídeos de defesa, você precisa conversar com o Brix. O Brix, pesquisador nessa área, um dos pesquisadores mais talentosos e mais respeitados na área. E isso tem algum tempo, eu demorei algum tempo eu fiquei um tempo afastado também, eu tive um período aí que eu parei de fazer vídeos, mas agora no meu retorno eu liguei para o Eduardo, para o Brick, e conversei com ele, e fiquei sabendo, né, do enorme trabalho que ele faz, dos sites em que ele administra, do canal do YouTube que ele está tentando fazer decolar. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar 2 vídeos, né, pequenos, 2 vídeos pequenos. Então, eu peço a vocês, aqueles que têm mais interesse nos equipamentos, na tecnologia, que tenham paciência e assistam. Porque a gente não faz uma massa crítica de pessoas se não estudar também um pouco a doutrina e ver quais são os gargalos que impedem exatamente que essas demandas cheguem aos políticos e os orçamentos sejam definidos. Porque nós vivemos, como já falamos várias vezes aqui, numa área de geopolítica calma, né? Então nós não temos as motivações que tem a Índia, que tem outros países. Então é difícil convencer a sociedade a real importância disso, mesmo nessa situação em que a gente vive, né? E esses 2 vídeos são muito claros em mostrar isso, né? Eu tenho me batido aqui a questão da sociedade, né? De que a gente tem que convencer a sociedade que defesa é um assunto de todos. Mas não é só isso. Estudando
o material do BRICS, eu percebi que tem mais coisas que a gente tem que focar também. Então, nesse primeiro vídeo, um dos vídeos, eu tenho autorização dele para colocar, um trecho de um vídeo em que ele explica toda a questão da capacitação militar. Né? Ele é coordenador do UFF Defesa, que é o Núcleo de Estudos de Defesa e Inovação e Capacitação e Competitividade Industrial da Universidade Federal Fluminense. Né? Quando começar o primeiro vídeo vai aparecer o currículo dele aí, ele é um profissional extremamente qualificado. Nesse vídeo também, no primeiro vídeo não, mas no segundo, vai haver a participação do CD100, que é um vídeo do CD100, em que o BRICS tem uma participação num webinário. Né? Todas essas informações estão na descrição, todos os links para assistir os vídeos completos, porque o que eu vou apresentar aqui são trechos. Para assistir os vídeos completos estão na descrição desse vídeo. Então vamos ao primeiro vídeo do comandante, do professor BRICS, e eu volto em seguida para explicar o que é o próximo vídeo e depois eu completo. Vou apresentar rapidamente um resumo muito rápido da base conceitual. Primeiro, o ponto de partida são as contingências, é o problema da defesa. Para enfrentar essas contingências, então, a gente tem que criar uma capacidade militar. E essa capacidade militar, ela se traduz em proficiência em combate, nessas contingências possíveis, né, que são representadas por tarefas de combate, ameaças e cenários. Capacidade militar, hoje em dia, tem mais de um componente, tem dois grandes componentes. O primeiro deles é aquilo que se pode entender como sendo capacidade militar propriamente dita. Para não repetir o nome, eu estou usando um outro nome, que é capacidade operacional de combate. Isso para realizar missões de combate e afins, e aí com o uso de unidades militares combatentes, brigadas no Exército, forças tipo na Marinha, esquadrilhas na Aeronáutica, por exemplo. Mas hoje em dia, particularmente para um país como o Brasil, essa capacidade operacional depende quase que totalmente de uma outra capacidade, que é uma capacidade de logística de defesa, principalmente de gestão, industriais, de ciência, tecnologia e inovação. Para quê? Para aparelhar e sustentar o emprego das unidades militares combatentes. A capacidade operacional de combate usa um tipo de profissional que são os militares combatentes. Já essa capacidade logística e defesa usa um outro tipo de profissional, que não são militares combatentes. Eles são gestores, cientistas, engenheiros, técnicos, basicamente. Né? Para prover essa capacidade operacional, tanto de combate quanto de logística e defesa, cabe ao Estado criar sistemas, criar instrumentos que sejam capazes de prover esses dois tipos de capacidade. São os instrumentos de defesa que nós mencionamos naquele primeiro slide. As Forças Armadas, historicamente, são aquelas que provêm a capacidade operacional de combate. Existe um outro sistema que não tem absolutamente nada a ver com as Forças Armadas, porque executa uma atividade completamente diferente, tem processos completamente diferentes, usa profissionais completamente diferentes, não tem um nome, né, mas eu chamei de base logística de defesa, e eu vou explicar mais na frente por que esse nome. Bom, então, quem vai criar e desenvolver esses sistemas para cuidar da defesa? É o poder político. O poder político vai atuar como? Ele vai usar aquilo que eu chamo de os recursos estratégicos da defesa, que são esses instrumentos da defesa e o orçamento de defesa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer executando uma atividade que é a atividade própria do poder político, das altas autoridades do país, que é a gestão estratégica da defesa. Simplificadamente, o que é isso? São decisões de solução de compromisso entre alocações do orçamento para desenvolver e sustentar a Força Armada ou para desenvolver e sustentar uma base logística de defesa. Ou seja, entre desenvolver uma capacidade operacional de combate e uma capacidade logística de defesa. Então, nós temos um dilema aqui, né? Como os recursos são sempre limitados, o que priorizar? O que se deve priorizar num determinado instante de tempo? Depende da situação que o país se encontra. Existem basicamente dois cenários: período de paz e período de guerra. O período de paz se caracteriza principalmente por grandes restrições orçamentárias
baixíssimo interesse da população e do próprio poder político em problemas de defesa. Né? Portanto, custos de oportunidade são muito importantes nessa situação. Período de guerra é o contrário. Não existe restrição financeira. Nós estamos vendo agora o problema da Covid. Não tem teto de gasto, não tem nada. Tem que resolver o problema da defesa. A população tem um enorme interesse nos problemas de defesa e os políticos também. Mas nós não estamos vivendo num estado de guerra, então nós vamos nos dedicar aqui ao problema de paz. No problema de paz, continua o dilema. Vamos privilegiar uma capacidade operacional de combate ou uma capacidade logística de defesa? Eu sugeriria que, em período de paz, a grande prioridade deve ser para a capacidade logística de defesa, e vou explicar por quê. Capacidade operacional de combate, ela pode ser construída em muito pouco tempo. Isso aconteceu com o Brasil, nos períodos que o Brasil teve grandes conflitos, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Paraguai. 1 ou 2 anos, o Brasil construiu uma capacidade militar. Esse é um motivo, é rápido fazer isso. O segundo motivo é o seguinte: atualmente, os meios de combate ficam obsoletos muito rapidamente. Não faz sentido você, com pouco recurso, adquirir muitos meios de combate, a não ser que você tenha uma iminência de conflito. Né? Com a capacidade logística de defesa, ocorre ao contrário. Ela é muito difícil de ser construída. Ela demanda décadas. Ela não pode ser construída em 1, 2, 3 anos. É um trabalho de perseverança de muito prazo. Construir uma Embraer demanda décadas. Então, os períodos de paz devem ser usados para criar essa capacidade logística de defesa, até para quando chegar no período na iminência de um conflito, você ter essa capacidade, que possa prover as Forças Armadas com os meios que elas vão necessitar. Então, eu diria que a prioridade, sugeriu, que eu não entendi, que seria essa. Né? As pessoas me perguntam por que eu uso o nome base logística de defesa e não base industrial de defesa. A resposta é muito simples também, porque a base industrial de defesa é o lado da oferta, mas a base logística de defesa tem 2 lados. Tem o lado da demanda, que é estratégico para o país. Cuida da aquisição, de pesquisa e desenvolvimento, de políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação. Então, e a oferta é dada pela base industrial de defesa. Né? E dentro da própria base industrial de defesa, tem vários segmentos industriais. Existem alguns que merecem uma atenção maior do que outros. Existem alguns produtos de defesa, algumas tecnologias de defesa que são estratégicas para o país. E essas não existem no mercado, porque elas atuam praticamente num mercado que é, ao mesmo tempo, monopsônico e monopolista. Só tem um comprador, só tem um cliente. E, muitas vezes, só tem um fornecedor, porque um país como o Brasil, por exemplo, não pode manter 2 Embraers, 2 empresas para construir submarinos nucleares ou navios. Então, obrigatoriamente, ou construir mísseis, por exemplo, obrigatoriamente vai ser essa característica. Então, essas empresas que são, de fato, que são um percentual pequeno das empresas que atuam na área de defesa, são empresas estratégicas de defesa e merecem um tratamento muito diferente. Bom, eu mencionei lá no início que é difícil você avaliar a capacidade de operação de combate. Então, como saber se a capacidade operação de combate resolve o problema? Porque nós temos que fazer uma apresentação curta, eu não vou falar sobre isso aqui, mas isso aqui realmente uma coisa importante. Países como os Estados Unidos, que têm muita experiência de guerra, não é? Tem muitos oficiais combatentes lá que já participaram de vários conflitos, não confiam apenas na opinião desses oficiais, desses militares que têm experiência de guerra. Os nossos militares do Brasil não têm experiência de guerra. O Brasil não tem guerra, né? Praticamente nem eram nascidos quando acabou o último conflito que o Brasil. Portanto, mais do que os Estados Unidos, nós deveríamos empregar outros instrumentos de avaliação a priori de capacidade operacional de combate. Isso é pesquisa operacional, análise de sistema, engenharia de sistema, que é um conhecimento que é ainda pouco usado, existe pouco nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa. Bom, uma vez assistido essa parte, né, do BRICS, isso é apenas um trechinho, eu recomendo que vocês vão lá no canal dele e verifiquem o vídeo todo, né? Existem explicações antes e depois desse vídeo, e tem toda uma série, né, que vocês podem acompanhar com o tempo, né, cada uma delas. E agora nós vamos ver uma parte do webinário, um webinário que foi apresentado no canal Interesse Nacional,
o patrocínio do CDCEM também, que é o Centro de Defesa e Segurança Nacional, que procura ampliar o diálogo entre civis e militares nessa questão de defesa para difundir isso. Tem o mesmo objetivo que nós todos temos. Né? E nesse pequeno vídeo também, o BRICS, eu coloquei a participação do BRIC. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que ele fala, porque juntamente com aquilo que eu venho falando aqui, sobre a gente influenciar a sociedade, existem outras coisas, existem mudanças estruturais que têm que ser feitas no nosso processo decisório, que se a gente não fizer, nós nunca vamos conseguir convencer a sociedade de que defesa é importante. Então vamos a esse segundo vídeo e ao final eu volto para fechar, tá? Fazer um pequeno comentário e fechar. Vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação com um foco um pouco diferente das que foram feitas até agora. Eu vou focar na base industrial de defesa que o Brasil precisa ter. Isso porque, quando os interesses vitais de um país estão em jogo, o copo da defesa não pode estar meio cheio. E a gente, muitas vezes, aceita muitas coisas, aceita muitas deficiências. Né? E, quando se trata de defesa, limitações não podem ser aceitas. E também vou dar uma prioridade para considerar aspectos estratégicos e numa visão mais de longo prazo. Porque, para a base industrial de defesa, nada funciona em curto e médio prazos, nada muito relevante. Né? E vou também abordar 3 aspectos que constam na descrição desse webinar. Os ensinamentos da guerra da Ucrânia e suas implicações para a base industrial de defesa, os desafios para desenvolver e sustentar uma base industrial de defesa que o Brasil precisa e perspectivas para a base industrial de defesa do novo governo. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui e já pedi antecipadamente uma licença ao embaixador para estender um pouquinho mais do tempo para poder fazer esse parênteses. Porque sem uma base conceitual sólida é impossível analisar qualquer problema complexo de uma forma coerente e fundamentada. Por isso, eu vou, antes de abordar o tema propriamente dito do seminário, eu vou iniciar com um breve resumo de alguns conceitos que eu considero realmente muito básicos e muito fundamentais para o entendimento das observações que eu farei sobre o tema proposto. O primeiro conceito é de capacidade militar. Isso se define muito simplesmente como proficiência em combate nas contingências possíveis que o país pode enfrentar. Importante lembrar que a capacidade militar ela não é absoluta. Ela depende da ameaça e do cenário. E a história recomenda que se deve sempre considerar no planejamento da defesa as ameaças mais fortes. Vocês vão ver lá mais na frente por que eu estou enfatizando esse ponto. Segundo, que capacidade militar tem 2 componentes, já foi mencionado aí. Uma capacidade militar propriamente dita, que é operacional de combate, né? Unidades militares combatentes, e uma de logística de defesa, onde a base industrial de defesa se situa. O preparo da capacidade militar, o preparo da defesa, que é o objeto da logística de defesa, ele tem 2 lados. Ele tem um lado da oferta, que é provido por essa base industrial de defesa, que pode ser pública ou privada, e tem um lado da demanda, que é instituição do Estado, que é estratégica também. Sem a demanda, não existe essa oferta no caso da defesa. Então, existe um sistema, né? Qualquer país tem que ter um sistema, que eu vou chamar aqui de base logística de defesa, que inclui a base industrial de defesa e uma instituição estatal, profissional, especializada e voltada à gestão da demanda de produtos de defesa. Então, qualquer país ele tem, na realidade, que tem que ter 2 instrumentos de defesa que são fundamentais. Ele tem que ter forças armadas, que provê essa capacidade operacional de combate, e tem que ter um outro sistema, que não tem um nome, não vou chamar de base logística de defesa, que provê essa capacidade logística de defesa. Bom, dentro dessa base logística de defesa existe uma base industrial de defesa. Mas uma base industrial de defesa não é uma coisa monolítica. Ela é muito diversificada. Existem várias categorias de organizações que compõem uma base industrial de defesa e cada uma delas, com as suas próprias características, deve ter um tratamento diferenciado em função dessas suas características.
O núcleo duro da base industrial de defesa são aquilo que se chama de empresas estratégicas de defesa. O que são essas? São aquelas que são realmente essenciais para a capacidade militar. Já foi mencionado pelo Peterson e pelo próprio Gallo que algumas coisas são críticas. Mísseis, sensores, canhões, torpedos, navios, aeronaves, armas inteligentes. Outras nem tanto. Uniformes, armas e munições de pequeno calibre, por exemplo. Uma empresa estratégica de defesa, ela trabalha em simbiose com a demanda, ou seja, a oferta trabalha em simbiose com a demanda. Não é como uma empresa qualquer que pensa num produto para o mercado e faz propaganda daquele produto e vai conseguir o seu cliente. Não é assim que funciona na área de defesa. Quem escolhe, quem define o que quer é a demanda, é o lado da demanda. Só a posteriori é que a indústria vai correr atrás para atender aquela demanda. E isso exige regimes jurídicos muito especiais para empresas estratégicas de defesa. Isso já foi previsto na Estratégia Nacional de Defesa de 2012, mas isso nunca foi implementado no Brasil. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é muito importante, é que é o seguinte, e é um equívoco que muitas vezes se incorre aqui no Brasil. Empresas estratégicas de defesa, elas não existem por razões econômicas. Não existem para gerar emprego, para exportação, para divisas ou para desenvolvimento econômico. Elas existem para prover capacidade militar. É para isso que elas existem. Isso não foi entendido no Brasil até hoje. Bom, então, para empresas estratégicas de defesa, o Estado é praticamente o único cliente. É o que na economia se diz um mercado monopsônico. Por outro lado, em países como o Brasil, que existem grandes restrições orçamentárias, é impossível praticamente você manter mais de uma empresa para atender um determinado setor que as Forças Armadas precisam. Portanto, praticamente, o mercado vai ser também monopolista do lado da oferta. E as empresas estratégicas de defesa, elas têm que ser sustentadas pelo orçamento de defesa, em última análise, assim como as unidades militares combatentes. Bom, o que acontece no Brasil com o critério que é adotado no Brasil para classificar uma empresa como empresa estratégica de defesa? É um critério muito flexível. O foco é em benefícios fiscais apenas, a RETID, não é? Não é o foco na necessidade, imprescindibilidade daquela empresa, é apenas para atender questões de benefícios fiscais. Então, qualquer empresa nativa, aquela que é controlada por brasileiros, ela é considerada estratégica. Então, a Comissão Mista de Indústria e Defesa já considerou mais de 100 empresas como estratégicas no Brasil. Mas deveriam ser muito poucas, menos que 20, provavelmente. E isso praticamente impede que você faça uma política pública para desenvolver e sustentar essas empresas realmente estratégicas. O último conceito que eu queria dizer aqui, vou usar lá na frente, é o conceito de gestão estratégica da defesa, que está relacionado a tudo isso que eu falei. Elas envolvem decisões de alto nível, com soluções de compromisso nas alocações do orçamento, porque o orçamento é a chave de tudo. E essas soluções de compromisso, esses trade-offs, têm a ver com desenvolvimento de capacidade operacional de combate ou de logística de defesa. E é importante considerar que essa gestão é diferente em situações de paz e de guerra em vários aspectos muito importantes. Com relação ao orçamento, por exemplo, em guerra não há limitações ao orçamento. Em paz, as limitações de orçamento são muito grandes. Com a questão de urgência, por outro lado. Em guerra, a urgência é para unidades militares combatentes, para suprir munição e etc. e tal. Na paz, não existe essa urgência. Então, isso nos leva à questão da prioridade. Esses aspectos de orçamento de urgência fazem com que a prioridade para períodos de guerra é unidade militar combatente. Em períodos de paz, é para a base industrial de defesa. Lembrando também que em período de conflitos podem aumentar as restrições, já existem hoje, como já foi mencionado pelo Gallo, mas elas podem muito aumentar a restrição ao acesso de armas e tecnologias. Vide, por exemplo, a Guerra das Malvinas. Assim que foi declarada a Guerra das Malvinas da Argentina com a Inglaterra, foi fechada a torneira para a Argentina. A Argentina se viu em muita dificuldade de se manter no conflito. Isso reforça a necessidade de priorizar a base logística de defesa em tempo de paz. Dito isso, eu vou iniciar agora a abordagem dos pontos que foram propostos.
Primeiro, os ensinamentos da guerra da Ucrânia e suas implicações para a indústria de defesa que o Brasil precisa ter. Já se observa já de algum tempo, isso ficou mais claro agora com esse conflito na Ucrânia, a expansão e fortalecimento da aliança militar do Ocidente, da OTAN, e um ativismo cada vez maior dessa aliança em defesa de interesses desse grupo de países. Ora, do ponto de vista do Brasil, um dos maiores, se não o maior interesse vital do Brasil, que é a sua soberania em relação ao uso das riquezas em seu próprio território, esses interesses já são alvo desses países. O Brasil há muito vem sendo caracterizado como o principal vilão nessa questão climática, indevidamente, mas aí tem um ensinamento de 2.500 anos da fábula do lobo e do cordeiro, né? Isso aí não importa as razões. Ora, países do porte do Brasil, com a quantidade de riquezas que possui, não pode defender para a sua defesa de seus interesses vitais de armas e tecnologias controladas por potenciais inimigos. E aí vem uma outra lição da história. Países não possuem amigos ou inimigos eternos. O amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã e o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã, dependendo da circunstância. Vamos ao caso agora da guerra da Ucrânia. A Rússia pôde defender seus interesses, sem entrar no mérito da justeza desses interesses, nesse caso, porque ela tem uma capacidade militar autóctone. Por outro lado, ela passou a usar muitos componentes, muita tecnologia ocidental, e sofreu bloqueio de acesso a esses componentes nesse momento, e isso foi ruim para ela. Já a capacidade militar da Ucrânia, tanto a operação de combate quanto as de logística e defesa, era quase toda baseada em tecnologia soviética ou russa, não é? Ou seja, do inimigo dela. Uma reforma que foi feita em 2022 foi muito tímida e não teve tempo de apresentar resultados. Entretanto, em poucos meses, como nós vimos, com auxílio externo, a Ucrânia conseguiu desenvolver capacidade operacional capaz de enfrentar uma grande potência, apesar de depender, evidentemente, da OTAN. Não? O Brasil não é que nem a Ucrânia, é mais equivalente à Rússia. Né? Então, qual seria o resumo dos ensinamentos da guerra da Ucrânia e implicações para a base industrial de defesa do Brasil? É fácil improvisar a capacidade operacional de combate se puder contar com apoio externo, ao preço, evidentemente, da dependência da agenda de outros. Essa é a experiência do próprio Brasil na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Paraguai. Não é possível improvisar a capacidade de logística e defesa. Isso é uma tarefa para muitas décadas, como a própria Ucrânia viu agora. Conclusão. Ensinamento dessa guerra, e não só dessa guerra, mas da história. Em períodos de paz, deve-se priorizar o desenvolvimento da base industrial de defesa e não a de unidades militares combatentes. Isso é questão de grau, evidentemente. É inaceitável a quase total dependência que o Brasil tem em relação a tecnologias e armas de países da OTAN, pois isso representa uma enorme vulnerabilidade. Então, qual é a implicação para a base industrial de defesa brasileira? Não há alternativa. O Brasil precisa buscar dominar todas as tecnologias que são efetivamente críticas para a defesa e também tem que desenvolver e sustentar uma base industrial estratégica capaz de suprir seus próprios meios. Essa deve ser a prioridade em períodos de paz. Sem isso, um país como o Brasil não terá capacidade militar efetiva e estará indefeso. Segundo ponto, quais são os desafios para o desenvolvimento e sustentação dessa indústria de defesa que o Brasil precisa? E isso é um ponto também abordado, mencionado na descrição desse seminário. O primeiro ponto é que o poder político precisa querer que o Brasil tenha capacidade efetiva de defesa. Precisa querer que o Brasil tenha capacidade militar. Tudo depende disso. Mas para que essa vontade, uma vez ocorrendo, tenha consequências positivas, o poder político precisa exercer o seu papel como condutor da gestão estratégica da defesa. Ele tem que orientar o planejamento da defesa. Ele tem que orientar as prioridades para a alocação do orçamento de defesa. Como poder fazer isso na prática? É preciso ter os instrumentos de defesa adequados. No mundo inteiro, Forças Armadas e Bases de Logística e Defesa são instituições independentes entre si e são subordinadas ao comando político, ao poder político. No Brasil, as funções da Base de Logística e Defesa elas estão dispersas entre 3 ministérios
e dentro desses 3 ministérios, em cerca de 19 órgãos que são dirigidos por pessoas de alto escalão da burocracia estatal. É general 4 estrelas ou civil assemelhado. É muita gente de alto escalão para cuidar do mesmo assunto. Então, na prática, no Brasil, a base logística de defesa está acéfala. Portanto, a base industrial de defesa está sem pai. Né? Não existe um responsável para cuidar dela, como tem cada força armada que tem o seu comandante. Então, o resumo dos desafios para a base industrial de defesa. Primeiro, é de ordem conceitual. Entender que as empresas estratégicas de defesa não existem por razões econômicas. E elas são parte integral do sistema de defesa. E, portanto, deve ser contemplada no orçamento da mesma forma que unidades militares. E aí, nesse ponto, é fundamental definir, de fato, com muito critério, quais são as empresas realmente estratégicas. Há que se fazer escolhas. Segundo, implementar a gestão estratégica da defesa pelo poder político, priorizando capacidade logística de defesa em tempo de paz. Tudo vem do orçamento de defesa. E, finalmente, tem que ter um instrumento de defesa adequado para cuidar da logística de defesa. Então, é preciso criar um órgão independente das Forças Armadas, profissional, responsável pela gestão centralizada de aquisições, desenvolvimento de produtos de defesa, de políticas industriais e inovações específicas para a defesa. Vou encerrando, já finalizando, abordando rapidamente o último ponto que foi mencionado, que foi perspectivas para a base industrial de defesa em um novo governo. Bom, existem 2 alternativas colocadas na mesa, basicamente, na prática, né? Volta do Partido dos Trabalhadores ao poder ou continuidade do governo atual. Considerar a primeira a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. Eu vejo um grande perigo de que o foco do partido, quando estiver no poder, vai ser no controle da formação dos militares e dar prioridade em relações civis e militares em detrimento do preparo da defesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso já foi tentado antes, isso está sendo fruto de declarações de vários altos escalões do Partido dos Trabalhadores, isso já foi declarado várias vezes. Isso vai causar turbulência política e vai implicar em desperdício de energia com coisas secundárias, no meu entender. E qual foi a experiência anterior do Partido dos Trabalhadores no seu período em que ele governou o país em relação à defesa? Eu sintetizaria dizendo que não foi positivo. Teve aspecto positivo, mas o resumo não foi positivo. Principalmente pelo desconhecimento desses conceitos básicos que eu mencionei acima. O que aconteceu? Objetivos foram definidos, alguns bem definidos, mas eles foram muito inexequíveis, totalmente inexequíveis com os orçamentos alocados, não foram estabelecidas prioridades e os instrumentos não foram criados. E se houver uma continuidade do governo atual? Eu me preocupo, penso que, pela característica do presidente, da relação especial que ele tem com os militares, e ele entregou, digamos assim, a política de defesa aos militares, e isso aí não é bom, porque você não pode colocar uma corporação como sendo definidora das políticas públicas, elas são executoras, elas não podem definir. Isso se reflete muito claramente na Estratégia Nacional de Defesa. Eu vou lhe citar aqui o que está escrito lá. A Estratégia Nacional de Defesa considera que o setor de defesa é constituído apenas pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas. Não considera que a base logística de defesa ou empresas estratégicas de defesa sejam parte do setor de defesa. Isso é um erro grosseiro com terríveis consequências para a defesa do Brasil. Então, qual é o resumo das perspectivas que eu vejo para a base industrial de defesa? Se ambas as forças políticas que disputam a eleição não mudarem muito suas ideias, conceitos e práticas, as perspectivas para a base industrial de defesa não serão boas, porque o processo é de longo prazo e é preciso começar esse processo. Ou seja, o copo da defesa permanecerá meio cheio por muito tempo ainda, é o que eu temo. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Obrigado. Então, nós vimos os 2 vídeos aí e chama atenção para essa observação que o Brix fez com relação a 19 cabeças pensando para resolver um assunto. Não resolve. Você tem que ter realmente um comando central para a gestão de defesa, né? Então, eu espero que a apresentação desse webinar, desse trechinho do webinar e de um trechinho do vídeo dele, encaminhe vocês aos sites do UFF Defesa, ao site do
CD100 e do canal Interesse Nacional, e, entende, ao o site mesmo, onde o BRICS coloca uma série de artigos. Esses artigos podem ser abaixados, vocês podem abaixar esses artigos, a maioria deles estão sendo publicados na Gazeta do Povo, mas nem todo mundo é assinante, então você pode baixar em PDF, e também se inscrever na lista dele. E se você for um membro participante, demonstrar o conhecimento e o percebido que você pode contribuir, existe um grupo muito restrito que ele administra, que pode ser que você consiga entrar. Tá? Então era isso que eu queria apresentar nesse vídeo, mostrando e enfatizando que a gente também tem que se preocupar com a doutrina, não é só equipamentos e verificar, porque para que a gente tenha isso é preciso uma série de decisões e uma série de estruturas que nós não temos, né? Ou que pelo menos a gente tem de uma maneira completamente truncada, ou seja, sejam 19 altas patentes para resolver, e a demanda, né, a base logística de defesa no aspecto da demanda, ela é do Estado e ela tem que ser independente das Forças Armadas, né? Isso o BRICS mostra muito claro naquele webinário e também naquele vídeo dele que está no canal dele, e eu recomendo que vocês vão lá. Todos os links estão na descrição. Muito obrigado e até a próxima vez. Aí, pessoal, só para corrigir, às vezes eu acho que ao mencionar o nome do Eduardo, Brick, eu usei um S no final, Eduardo, eu chamei de BRICS, mas o nome dele é Eduardo Siqueira Brick. Não tem o S, né? BRICS é aquela organização internacional que reúne Brasil, Rússia, Índia, etc. Tá? Então, até mesmo para me desculpar com ele, mas eu acho que eu já vi muita gente também fazer esse engano. Então, o nome dele é BRIC, sem S no final.